Estas 5 lições mudaram a minha vida e eu deixei de viver no modo sobrevivência, no modo confuso, sem saber bem para onde é que eu haveria de ir, meio perdido, e passei a sentir-me mais estável, mais seguro do caminho que eu estou a fazer, mais confiante dos passos que eu tenho que dar, mais confiante de que este é o futuro que eu quero criar. Eu não sei como é que vai ser daqui a uns tempos, mas por agora eu sinto-me bem, sinto-me satisfeito, e este tema veio porque eu fiz 28 anos há relativamente pouco tempo, e então pensei em trazer aqui um conteúdo sobre algumas lições que eu aprendi ao longo destes últimos 28 anos e talvez com mais consciência ao longo dos últimos 7, 8 anos. E então, se tu és uma pessoa que de alguma forma também se sente um pouco confusa, um pouco perdida, um pouco sem saber bem para onde é que há de ir, este vídeo é exatamente para ti. E antes de mais, bem-vindo aqui ao canal. O meu nome é Rodrigo Dias, eu sou mentor de alta performance e de negócios. E só para fazer aqui um apanhado muito rápido, eu antes de ir para a faculdade eu não sabia, não fazia ideia do que é que eu queria fazer da minha vida, andava meio perdido, andava em ambientes que se calhar não eram também os melhores, algumas influências acabavam por me fazer querer estar no conforto, mas eu, como também era atleta, fui campeão nacional de kickboxing e de Muay Thai, também queria alcançar algo mais, queria ser fora da média, queria ser o melhor. Então, nessa fase, foi uma fase onde eu estive aqui um bocadinho confuso, que é o que é que eu hei de fazer, o que é o certo para mim, qual é que é o meu caminho. E na altura falei com um diretor de turma que me disse, eu perguntei, setor, o que é que você me vê fazer na faculdade? E ele, olha, ou te vejo na área tecnológica, ou te vejo na área do desporto. Sei que tu és uma pessoa que gosta de desporto, eu também pratiquei 11 anos de futebol federado no Portimonense. Então, sempre foi algo que esteve dentro de mim, essa questão de querer ganhar, querer mais, de querer competir. E eu pensei, ok, a área tecnológica não me estou bem a ver, mas o desporto se calhar poderia ser fixe, vou dar umas aulas de Muay Thai e tal, poderia ser interessante. Entretanto, decidi, vou para a Faculdade de Motricidade Humana e fiz a minha faculdade. Foi uma altura de muita loucura, muita diversão e tudo mais. E quando eu acabei a faculdade, ok, ganhei aqui um foco. Porque me convidaram para começar a trabalhar, ainda eu estava no estágio, no terceiro ano, convidaram para começar a trabalhar e eu, ok, bora vamos agarrar isto, se está a aparecer na minha vida talvez seja por aqui o caminho. Então foi isso que eu fiz e dentro dessa jornada eu felizmente consegui grandes resultados no ginásio onde eu trabalhava, consegui crescer na empresa, mais tarde comecei a ter outro tipo de responsabilidades, depois também conheci o desenvolvimento pessoal, fui pai e uma série de outras coisas. E para viver a liberdade que eu tenho hoje, ter o meu negócio, morar perto da praia, poder ir cortar o cabelo quando eu quero, ir ao ginásio quando eu quero, ter essa liberdade de tempo e organizar a minha agenda, houve 5 lições que foram super importantes. E eu quero trazer essas lições, eu gostava de ter aprendido isto mais cedo, mas espero que aproveites e talvez eu vou partilhar isto contigo e podes achar que é superficial ou pode ser algo que pode não fazer sentido para ti. Esta é apenas a minha opinião, ok? Então vamos lá. Primeira lição, tá? Super importante, que é tu és o teu maior ativo. Investe em ti. Aposta em ti. Eu vejo muitas pessoas a gastar dinheiro no casino, vejo muitas pessoas a gastar dinheiro em apostas online, de futebol e coisas assim. E se tu puderes esse dinheiro em ti, vai gerar muito mais resultado, não no curto prazo, obviamente, mas no médio e longo prazo vai gerar muito mais resultado. Então isto foi algo que eu fiz quando eu comecei a trabalhar mais a sério o meu desenvolvimento pessoal, foi a pensar assim, ok, se eu for o melhor, eu vou poder cobrar mais pelo meu serviço, eu vou poder entregar mais valor às outras pessoas e por isso vou receber mais. Então eu foquei-me neste meu desenvolvimento pessoal, eu foquei-me em investir em mim. E eu fiz formações, fiz mentorias, fiz eventos, fiz imersões, eu como participante, ok? E eu sinto que não foi um custo, mas sim foi um investimento no meu futuro. Eu fiz isso quando fui para a faculdade, eu fiz isso quando comecei a trabalhar e eu comecei a fazer formações dentro da minha área. Eu fiz um ano de uma formação de Modern Pilates, que são aqueles pilates com máquinas, porque eu sabia que as pessoas iam procurar isso no futuro e felizmente também me trouxe bastantes resultados. Mas eu constantemente eu estive a atualizar-me. Depois também fiz uma formação de formador, isto quando estava no ginásio, dos equipamentos todos, o TRX, os kettlebells, etc.
E quando eu passei para manager, eu fui em busca também de outras formações. Fiz uma certificação internacional em coaching, certificação internacional de programação neurolinguística, fiz uma certificação em Teen Coaching, fiz um Leadership and Business Master, e depois voltei a fazer coaching, depois voltei a fazer PNL. Bem, uma série de outras coisas. Não vale a pena estar aqui a falar sobre isto. Pelos livros que estão aqui atrás, tu consegues ter mais ou menos uma ideia do gosto que eu tenho pelo estudo. Foi também nessa altura que eu comecei a, em vez de eu gastar dinheiro em sair à noite, eu gastar dinheiro em investir em mim, investir em livros, investir no meu conhecimento, investir em mim enquanto ativo. Eu sinto que quanto mais dinheiro eu coloco em mim, quanto mais eu aposto em mim, mais esforço eu ganho para conseguir depois ter um maior retorno. É como se fosse uma árvore, tu estás a regar, tens que pôr a água, tens que escolher colocar a água ali. Para aquilo um dia dar uma árvore grande, com frutos, que faz sombra, que te permite estar confortável, proteger a tua casa do vento, etc. Ok? Então, primeira lição, tu és o teu maior ativo, investe em ti. Tá? E eu continuo a investir em mim muito dinheiro, e eu sei que quanto melhor eu estiver nesse sentido, não só em termos de competências profissionais, mas também competências emocionais, pessoais, não é? Isso faz muita diferença e faz com que eu tenha mais consistência em cada passo, faça as coisas de uma forma mais sólida, digamos assim. Então, não esperes que ninguém te salve, salva-te a ti próprio. Desenvolve-te para conseguires salvar a ti próprio. Lição 2. Define um foco e age com consistência. Ou define um objeto de foco e faz aquilo que puderes até alcançá-lo. Então, um dos grandes erros que eu senti em vários momentos da minha vida, e que eu olho as pessoas à minha volta e isso acontece muito, é estarem constantemente a mudar de direção. E há um conceito que eu gosto muito de um livro, que é o Essencialismo, que esse conceito basicamente é um... eu vou mostrar-te aqui o livro rapidamente. É o conceito da dispersão. Quem dispara para várias direções acaba por não conquistar nada. E eu não quero que isso te aconteça. E isto é muito mais comum. Tá? Não sei se tu consegues ver. Então, quem está aqui dispara para todas as direções. Quem está aqui foca-se numa direção e alcança esse objetivo. E eu acho que isso é muito importante. Muitas pessoas começam coisas e depois não as terminam. Então eles começam a fazer alguma coisa e em vez de terminar e fechar aquele ciclo, não. Começam uma coisa e de repente vem outra coisa e já estão a fazer outra coisa. E já estão a fazer outra coisa. Isto pode ser visto numa escala maior ou no nosso dia-a-dia. Isto pode ser visto como objetivos maiores ou como o nosso dia-a-dia. Várias pessoas não levam as tarefas até ao fim e por isso chegam ao final do dia sem uma sensação de realização. Então, experimenta começar a definir que é isto que tu queres fazer, 3 intenções para o teu dia, 3 objetivos-chave para o teu dia e conclui esses objetivos. Isto a nível micro. A nível macro é a mesma coisa. Várias pessoas começam a mudar de direção. Não tem mal mudar de direção, mas talvez comeces a sentir que não conquistaste nada. Então leva as coisas até ao fim. Leva as coisas até ao fim para fechar ciclos na tua vida. Caso contrário, vais sentir que não houve nada concreto, não houve nada sólido que tu realmente conseguiste alcançar. Então, define o foco e age com consistência. Define um objeto de foco e faz aquilo que puderes até o alcançares. Tá? Esta é, para mim, a segunda lição importante. E vamos avançar para a terceira, tá? Que, lá está, todas são muito importantes. Eu, quando estava aqui a refletir, houve algumas que eu tive que deixar de lado para escolher estas 5. Mas esta, eu falei com um amigo meu há uns dias. Aliás, foi no meu dia de anos, estive com ele e falei com ele sobre isto, que é: constrói a tua vida com base na rotina que tu desejas ter no teu futuro. Ou seja, não é para tu viver já grande, com a rotina que tu queres agora, sabendo que ainda não tens a capacidade e a estabilidade para sustentar essa rotina. Aquilo que eu quero dizer é: define qual é que é a rotina que tu queres e trabalha de forma a conseguires construir essa rotina de uma forma sustentável. Ou de forma a que te consigas sustentar nesse estilo de vida. Então eu vou-te dar o meu maior exemplo. Eu sabia que eu não queria trabalhar das 9 às 5. Eu sabia que eu não queria trabalhar das 7 às 11 da noite ou às 10 e meia da noite, como eu fazia. Eu sabia que eu não queria isso.
Então eu tive que me preparar, que me desenvolver, que estudar e perceber de que forma é que eu iria conseguir ter essa liberdade para poder ir à praia, para poder estar com o meu filho, para poder estar com a minha mulher, para poder estudar, para poder trabalhar, estar com os meus clientes e ser pago mais à hora do que eu era antes. Então eu fui-me desenvolver nesse sentido, porque eu sabia o que é que eu queria alcançar. Qual é que era a rotina que eu queria? Eu quero acordar e poder ir dar uma caminhada à praia. Então isto foi algo que eu defini que eu queria para a minha rotina, que eu idealizei no meu futuro. Então quando eu estava em Lisboa, eu sabia que eu não podia fazer isso desta forma. Porque depois é difícil estacionar, porque depois é difícil apanhar trânsito para um lado e para o outro, depois não sei o quê. Então eu percebi que a minha vida não passaria por continuar em Lisboa, mas sim para eu me mudar para o Algarve, para Portimão, onde eu moro hoje. E moro a 5 minutos a pé da praia. Ou seja, foi algo que eu queria, uma rotina que eu idealizei e hoje eu vivo essa rotina. Trabalhei para viver e ter essa rotina. Então, isso também me dá um foco. Que é, eu sei que eu quero esta rotina, é para ali que eu quero ir, eu vou-me desenvolver, eu vou-me construir para alcançar um dia isso. Tá? Então, esta é a minha sugestão. Antes de tomares alguma decisão, percebe se essa decisão te aproxima ou te afasta da rotina que tu queres viver. Porque, no fundo, aquilo que nós vamos ter na vida é essa rotina, é esse dia-a-dia. E tu tens de escolher se queres um dia-a-dia mais agitado ou se queres um dia-a-dia mais tranquilo ou um misto dos dois. Ou eu não faço ideia o que é. Mas percebe, que tipo de rotina é que tu gostavas de ter no teu futuro? E trabalha hoje para um dia poderes sustentar essa rotina. É muito simples isto. Não é fácil. Mas é uma questão de tu desenvolveres-te, de tu, foco na primeira lição, de tu trabalhares em ti, tu és o teu maior ativo, para que um dia possas vir a colher esses frutos. Ok? Então esta é a terceira lição, muito, muito importante. Quarta lição, que também é super importante, não é? Quarta lição, tu és o dono do teu tempo. Mais ninguém. Então escolhe bem aquilo que tu fazes com o teu tempo. Ah, Rodrigo, mas eu tenho um trabalho das 9 às 5, eu não tenho controle, porque depois tenho os miúdos, porque tenho não sei o quê. Isso é uma escolha tua. Ok? Isso é uma escolha tua. Não é ninguém que está com uma pistola apontada à tua cabeça a dizer tens que fazer isto da tua vida. Isso é uma escolha tua. Então tu tens que perceber de que forma é que tu queres usar o teu tempo e organizar-te para que possas fazer isso no tempo que tu tens disponível ou, com o tempo que tens disponível, poderes trabalhar para que o tempo que tu tens de estar a trabalhar possa ser diferente no futuro. O que é que eu quero dizer com isto? Eu percebi que no ginásio eu não conseguia ganhar muito mais do que o que eu já ganhava. Portanto, eu percebi que eu tenho que me desenvolver para um dia poder cobrar mais. Então, eu vou ter que, no tempo em que eu não estou a trabalhar, que eu estou a ganhar dinheiro, no tempo em que eu não estou a ganhar dinheiro, eu tenho que me desenvolver para que um dia eu possa usar aquele tempo e ganhar muito mais. Então, aquilo que eu te recomendo é tu perceberes o que é que tu queres fazer com o teu tempo, como é que tu queres que seja o teu trabalho. Desenvolve-te para poderes fazer isso no teu trabalho, para poderes ganhar isso à hora, para poderes trabalhar menos horas, se for o caso, daquilo que tu desejas. Tá? Não podes colocar a responsabilidade noutra pessoa. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Ah, porque eu tenho filho, tenho que pagar as contas. Também eu. É a mesma coisa. Mas tens que ter o foco, ter a disciplina, ter a capacidade de te focar naquilo, de escolher algo que te vai trazer vantagem competitiva em termos profissionais e desenvolver-te ao ponto de um dia poderes ser tu a gerir isso. Ok? Eu sei que isto não é para toda a gente, mas eu também sei que eu não falo para toda a gente. Tá? Quem entra nos meus programas, na Alpha Academy, no Método, Alpha Performance, na mentoria Alpha Business, quem está ali sabe que é diferente da maioria das pessoas. E se tu estás a ver este vídeo até aqui, obrigado, antes de mais. Já agora, se estás a gostar, deixa o teu like, comenta, diz o que é que tu achas do vídeo, subscreve se ainda não subscreveste, ok? Mas eu sei que isto não é para toda a gente. Isto é para aquelas pessoas que querem mais. E se tu és uma pessoa que queres mais, então seja muito bem-vindo. Parabéns por isso. Bora lá, vamos trabalhar juntos. Tenho todo o gosto em ajudar-te, ok? Agora, tu tens que perceber que tu és o responsável pelos teus resultados. Tu és o responsável por aquilo que tu fazes com o teu tempo. Tu és o responsável por dizer sim ou por dizer não. Então, apesar daquilo que tu tens na tua vida, apesar de
daquilo que aconteceu no teu passado, tu hoje podes escolher fazer diferente e tu hoje podes escolher, ok, eu quero fazer isto do meu tempo, eu vou-me desenvolver para um dia poder fazer isto do meu tempo. Então se tu dizes não tens tempo, isso é uma escolha tua. Tu é que não estás a priorizar aquilo que tu queres. Não tenho tempo porque eu trabalho 10 horas por dia. Então, desenvolve-te para poderes trabalhar 8 horas por dia. E ganhas 2 horas. Ou para poderes ter o teu negócio e trabalhar ou mais horas ou menos horas. Há alturas que trabalhas mais, outras trabalhas menos, mas tu podes gerir. Tu podes escolher aquilo que tu fazes com o teu tempo, tendo o teu negócio, tá? Por isso é que eu hoje criei o meu negócio, não é? Porque, hoje não, há 5 anos atrás. Por isso é que eu hoje tenho o meu negócio e ensino pessoas a terem o seu negócio. Porque eu sei que se tu queres ter tempo para poder passear, para poder treinar, para poder fazer as coisas que tu gostas, esse é o melhor caminho, pelo menos em Portugal, que a maioria dos trabalhos não paga nada, não é? Então, é a minha opinião apenas, volto a dizer. Voltando, lição 5. A base para o sucesso que tu desejas está no teu autodomínio. Está na tua capacidade de dizer sim, de dizer não. Está na tua capacidade de ir atrás ou fazer uma pausa. Está na tua capacidade de escutar aquilo que tu pensas ou dizer não, isto é só pensamentos limitadores, isto são os meus medos a falar, não sou eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer porque eu sei que é isto que me vai trazer a rotina que eu quero. Eu tenho que fazer isto porque eu sei que é isto que me vai trazer os resultados que eu procuro. Eu poder fazer aquilo que eu quero do meu tempo. Tu tens que ter esse autodomínio. Tá? Então, se tu queres ter sucesso, precisas de te dominar a ti. Tu não consegues. Pensa uma coisa. Tu és treinador de cães. O teu cão tem uma prova. O sucesso é concluir a prova num determinado tempo. Se tu não dominas o teu cão, tu não vais terminar a prova naquele tempo. Se tu não te dominas a ti, tu não vais alcançar o sucesso que tu procuras. Que no caso do exemplo que eu dei é terminar a prova. Precisas de aprender a dominar-te a ti. Não me apetece ir treinar muitas vezes, mas eu tenho que ir treinar. Não me apetece colocar mais carga, mas eu vou colocar mais carga. Às vezes não me apetece trabalhar, só me apetece estar a ver um filme ou uma série ou não fazer nada, mas eu tenho que saber, eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Eu vou fazer aquilo. Então tem que ser. E eu tenho que ter este autodomínio, mesmo que a minha mente diga, tu precisas descansar. Tá bom assim, não precisas de ir mais, fica mais um bocadinho na cama. Esquece isso. Esquece isso. Sim, é importante tu descansares. Não há alta performance sem descanso de alta performance. Não quero que tu entres em burnout. Aliás, eu falo muito sobre ter uma produtividade inteligente e trazer um vídeo no canal sobre isso. Mas aquilo que eu te quero dizer é que muitas vezes é só o teu sistema a querer fugir daquilo que é desconfortável. E se tu não tens o domínio para dizer assim, não, bora, tenho que ir fazer isto porque eu sei que isto é o melhor para mim, então o que vai acontecer é que tu vais dispersar, vais relaxar demasiado, não vais alcançar aquilo que tu procuras, vais acabar por viver uma vida como a maioria das pessoas vive. Então tu precisas ter esse autodomínio, tá? E é isso, não adianta tu planeares o teu futuro se depois não tens o autodomínio para fazer aquilo que é preciso para alcançar esse futuro, está bem? Então como é que tu desenvolves esse autodomínio? Como é que tu te desenvolves para conseguir dominar aqui os teus pensamentos, a tua mente e as tuas emoções? Eu falo de forma muito aprofundada sobre isso no método Alpha Performance. Eu vou deixar o link na descrição. Se tu quiseres de uma vez por todas dominar-te, tendo o meu apoio para aprender a desenvolver esta mentalidade de campeão, digamos assim, esta mentalidade de alfa, não é? Mas este autodomínio vem de tu entenderes principalmente o que é que tu realmente queres. Vem de tu perceberes quais são os padrões limitadores que tu tens, quer seja sabotadores internos, quer seja crenças limitadoras, quer seja hábitos destrutivos, tá? Se tu não consegues lidar com isso, tu vais continuar a cair no mesmo sítio, ok? Então, para desenvolveres o autodomínio, precisas de olhar para todos estes pontos e perceber aquilo que te limita e criar estratégias para contrariar isso de uma forma que para ti faça sentido e que te faça criar uma transformação. Porque para tu seres alguém e teres os resultados que tu ainda não tens, tu precisas de deixar de ser quem tu hoje és. Calma, não é deixar de ser realmente quem tu és. É tu deixares de ser quem tu não és e encontrares a tua verdadeira essência, a tua verdadeira versão alfa. Então, para tu teres esse autodomínio, tu tens que encontrar essa versão alfa. Tens que olhar para dentro, perceber estes pensamentos, isto é positivo? Não. Isto é negativo? Isto está-te a levar para onde? É isso que tu queres? Ok, não é isto que eu quero. Então o que é que tu queres? Foca-te nisso. Para alcançares isso que tu queres, como é que tu deves pensar?
Que tipo de sentimentos é que tu deves ter? Que tipo de hábitos e comportamentos é que tu deves ter? O que é que tu precisas de desenvolver? Que ambientes é que te poderão ajudar a desenvolver isso? E com todos estes pontos, tu vais começar a fazer essa transformação e os resultados começam a aparecer. É difícil para mim, em pouco tempo, falar-te sobre isto de uma forma profunda. Mas se tu quiseres saber mais, o link está na descrição para te poderes juntar aos meus grupos de mentoria e podermos trabalhar em conjunto nesse teu desenvolvimento, tá? Várias pessoas têm tido resultados incríveis, fruto do trabalho que elas colocam. Eu sou apenas um facilitador. E se tu também queres ter esse trabalho, então vê o link que está na descrição e se tiveres alguma dúvida, comenta, envia-me mensagem, fica à vontade para podermos falar sobre isso. Eu tenho todo o gosto em ajudar-te e contribuir para o teu crescimento. Então, posto isto, estas foram as 5 lições que eu considero mais importantes ao longo destes últimos 28 anos. Talvez no próximo aniversário eu possa trazer-te outras lições diferentes, mas para mim eu sinto que isto é basilar, tá? Eu sinto que são pilares-chave. Tu és o teu maior ativo, investe em ti, primeira lição. Segunda lição, define um foco e age com consistência. Terceira lição, constrói a tua vida com base na rotina que tu desejas. Quarto, tu és dono do teu tempo, mais ninguém. E 5, a base para o sucesso que tu desejas está no teu autodomínio. Espero ter ajudado, espero que apliques. Reflete como é que eu posso investir mais em mim, qual é que pode ser o foco que eu vou dar e o que é que eu vou fazer para alcançar esse foco. Qual é a rotina que eu desejo alcançar no futuro? O que é que eu posso fazer hoje para um dia vir a ter essa rotina? Como é que está o meu tempo hoje? Como é que eu posso escolher o que fazer ou como é que eu posso tomar melhores decisões com aquilo que eu faço com o meu tempo? E o que é que eu preciso de desenvolver dentro de mim para não me continuar a sabotar e a impedir os meus resultados? Se refletires sobre isto, já te vai dar uma grande ajuda, ok? Então, é isso. Obrigado por teres assistido até ao fim. Espero que tenhas gostado. Envia para alguém que precise de ver este vídeo. Partilha. Terei todo o gosto também em tirar dúvidas se tu tiveres sobre alguma questão. A ideia é construirmos aqui uma comunidade, é construirmos aqui um grupo de pessoas que se suporta, que se entreajuda e espero que um dia possamos trabalhar de forma mais próxima e eu possa ajudar-te no teu desenvolvimento. Até lá, até ao próximo vídeo. Um grande beijinho, um abraço e vemo-nos em breve. Tchau, tchau.